Fala aí pessoal, tudo bem? Anderson da Planejados Anos trazendo aqui mais uma dica top aqui para vocês. A dica de hoje vai para as pessoas que estão começando e têm poucas ferramentas para poder trabalhar, mas que gostam de ousar e fazer alguma coisa um pouquinho diferente. Assim, eu tenho pouquíssimas ferramentas, eu tenho a SP com 2 trilhos, tenho uma tupia, uma tico-tico e uma furadeira parafusadeira. É isso que eu tenho aqui de ferramenta para poder cortar e fazer tudo, né? Meu espaço aqui é pequeno e para quem acha que não dá para fazer, dá para fazer. É só mais difícil por causa do espaço, né? Às vezes você tem que jogar tudo para um lado para montar do outro, depois volta tudo para o outro lado para montar naquele outro lado. Às vezes eu tenho que ficar fazendo aqui uns malabarismos aqui e hoje não é diferente. Vocês podem ver a zona que está aqui atrás de mim, mas eu estou aqui num espacinho pequeno aqui fazendo um procedimento que eu não queria deixar passar, tá? E que procedimento é esse? É justamente você fazer recorte nas peças com a tupia, tá? Eu faço um gabaritozinho, não é um gabarito fixo, eu faço na hora de acordo com esse ângulo aqui que eu defini, tá? E aí eu vou passar para vocês uma dica de como fazer isso aqui com facilidade, né, usando a tupia, né, e assim, eu acho que eu já falei, né, sem dificuldade, né? Então bora lá pro vídeo, tá? O que você vai precisar fazer, né? Primeiro você vai ter que pegar no seu projeto e definir, né, esse corte que você quer, né? No meu caso aqui eu já peço a peça fitada, dependendo da posição que a tupia está passando, ela dá uma quebrada na fita, então esse pedacinho aqui da frente tem uma quebradinha que eu vou tirar e refitar aqui, mas poderia ter pedido esse lado sem a fita, mas eu acabei esquecendo de pedir tudo fitado. Geralmente o lado que vai usinar, um deles eu deixo sem fitar para não gastar fita, né? Eu fito depois. Então a primeira coisa que você tem que fazer é definir esse recorte. Por quê? Porque você vai fazer uma peça para a sua tupia com esse ângulo aqui. E eu já vou mostrar para vocês como que é isso, tá? Então vamos lá. Então você vai pedir a peça, né? Aqui tá, você vai pedir a peça bruta aqui, o quadrado, né? Aqui, ó. Você vai pedir a peça bruta. Você vai riscar na sua peça mais ou menos próximo da onde você quer deixar. O que eu faço? Eu marco aonde eu quero de lápis e aí eu corto um pouquinho afastado, dou ali uns 5 milímetros para fora do risco. E aí venho com a tico-tico, eu corto na SP, aí você corta no que você quiser, porque aí o corte não precisa ficar preciso. Quem vai dar o acabamento final é a tupia. E eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou trazer a câmera aqui para perto, vou mostrar para vocês o gabarito que eu fiz. Esse gabarito que ela faz na hora, com sobra, não fica nada bonito. Não sei que você queira manter um padrão, né? E aí você pode fazer um gabarito fixo para sempre, né? Mas como cada projeto é um ângulo diferente, eu faço o gabarito na hora aqui, com sobra, com cola, com parafuso. Depois eu desmonto tudo, quebro e jogo fora. Então vamos lá, vamos chegar aqui perto aqui. Então vamos lá, pessoal. Qual é a primeira coisa que você vai fazer, né? Você tendo esse ângulo aqui definido, e aí você pode facilitar a sua vida, bota ângulos 30 graus, 45, mas você pode fazer qualquer um. Tenta fazer um que você consiga montar a sua pecinha que você vai adaptar na base da tupia. Por quê? Porque a intenção aqui é a gente passar a tupia sem precisar girar ela, tá? Então a gente vai passar ela reta assim, e quando ela chegar aqui na curva, a gente vai puxar ela reta. Então ela vai fazer assim, sem nenhum movimento de giro. E para isso você precisa fazer uma pecinha parecida com essa, tá? Esse ângulo aqui, tá vendo? Eu vou fazendo e vou guardando. Isso aqui eu fiz um tampo de uma mesa,
né? Fiz um tampo de uma mesa que tinha esse recorte, né? Ela vinha aqui a parte exatamente parecida com isso, essa parte aqui mais larga, onde a pessoa estudava, e vinha aqui e fazia um ângulo aqui, e aqui estendia, tinha 2 gavetas. Então eu fiz com essa daqui. Porque qual é a ideia do gabarito? Deixa eu inverter aqui que ela está do lado invertido. Deixa eu ver aqui o lado certinho, para explicar direitinho para vocês. É assim, tá? Então, o que vai consistir o gabarito? O gabarito você vai colocar 2 réguas aqui, fazendo o desenho, para você simplesmente apoiar a tupia na régua. Aí você vai trazer até aqui a parte da curva, e aí essa parte aqui em ângulo vai encostar na outra régua, e aí você mexe ela para o outro lado. Então você vai fazer assim, ó, 1, 2. Você não pode girar ela de jeito nenhum. Então por isso que é importante você ter um gabarito aqui, né, uma base própria no mesmo ângulo que você quer fazer o desenho, que justamente você vai trazer ela reta aqui, rente ao gabarito. Eu vou mostrar isso para vocês, que o gabarito está aqui embaixo. E quando ela bater aqui, vai ser tipo limitador, aí você muda ela de direção, sem rotacionar ela. Beleza? Como que eu costumo fazer, galera? Para definir aqui, tá vendo aqui, ó? Aqui é o gabarito, né? Aqui é o batente, a tupia vai correr aqui. Deixa eu ver se está aparecendo. Deixa eu melhorar aqui. A tupia ela vai correr aqui, né? Essas aqui são as réguas de batente, então eu venho com a tupia aqui, usinando a peça, ela bate aqui nesse aqui, e daqui sem girar, sem nada, eu já mudo a direção dela. Aqui no meio fica um leve arredondamento, mas que você consegue fitar com facilidade. Essa minha fresa aqui é de 8 milímetros, então você consegue na curvinha ali com cuidado. Eu gosto de na curva aqui, né? Eu boto a peça em pé, deixa eu ver se está vendo. Eu venho segurando a fita aqui e venho com uma chave de fenda aqui, empurrando assim aos pouquinhos, né? Fazendo força para ela conformar certinho aqui na curva. Dá super certo, tá? Então beleza, então como que você vai montar esse gabarito, tá? Eu coloquei aqui ele numa base, às vezes nem precisa dessa base de baixo. Hoje eu coloquei para poder facilitar aqui o meu manuseio, porque eu estou sem espaço aqui, né? E aí você vai posicionar a peça. Então você pode fazer aqui, qual é a ordem que eu montei essas madeiras aqui? Primeiro eu defini essas aqui, né? E depois eu prendi essas aqui. Mas você pode prender essas aqui em volta e depois posicionar ela aqui de cima. E eu vou mostrar para vocês como que eu faço esse posicionamento. Uma outra coisa muito importante para facilitar o seu trabalho é você ter uma peça aqui com o mesmo corte do seu gabarito da tupia. E como é que você faz isso? Simplesmente você pega uma peça reta, né? Você já fez a sua base, você já cortou, você vem aqui e encosta, né? Deixa eu recuar aqui rapidinho. Você vai vir aqui, imagina que ela está retangular a peça, você alinha aqui, né? Vem, risca o ângulo que está na peça, aí você pode, se quiser, prolongar o risco, né? Deixa eu mostrar aqui. E aí com o risco feito, você vai lá na sua serra e corta nesse ângulo, fazendo justamente essa peça aqui, tá? Por que que é importante a gente ter isso aqui? Eu vou explicar para vocês agora a importância disso. Se você botar uma peça reta aqui e uma peça retangular aqui, esse encontro aqui vai ficar sem apoio. E aí acontece de você dar uma vacilada e dar uma virada na tupia, porque ela fica com pouco apoio aqui.
Estou falando isso porque já aconteceu comigo. Então, por isso que é importante você trazer essa peça cortada no ângulo, para que você traga ela até o encontro com a outra peça que vai servir de guia, tá? Isso é muito importante, pessoal. Faz diferença. Porque se eu botar ela reta aqui, imagina mesmo que eu coloque uma peça reta aqui, ó, imagina que eu colocasse uma pecinha pequena. Aqui, ó. Imagina que eu colocasse aqui um sarrafinho fino aqui. Esse espaço todo aqui ia estar sem apoio. Então, quando eu chegasse com a tupia aqui próxima aqui, eu poderia dar uma vacilada nessa mudança de direção, que é a parte mais crítica do processo. Você pode dar uma vacilada e dar uma comida mais aqui para dentro. Acontece, tá? Porque já aconteceu comigo. E a partir daí eu comecei a fazer cortando aqui, porque não dá trabalho nenhum, porque você já tem o gabarito, que é a sua própria base em ângulo que você já cortou. Então, beleza. O que eu faço aqui para você poder definir a profundidade do rasgo? Você vai ter o seu risquinho, né? Você faz de um jeito que o risco fique para cima, e aí você posiciona a sua fresa, né? E coloca a tupia, encosta a fresa na linha, a ponta da fresa na linha, e aí você vai posicionar essas peças aqui. Eu posiciono uma, tá? Aqui elas já estão presas, mas o que eu faço? Eu posiciono uma, geralmente eu boto logo essa de ângulo, então eu posiciono aqui, vejo a posição, trago a tupia aqui para o outro lado, vejo a posição. Acertei a posição, tá ali, passando ali pertinho do risco, ou em cima do risco, o que eu faço? Eu já meto um grampo, travando a posição dela. Tá? Em cima você faz isso em cima da peça mesmo. Eu meto um grampo aqui, travando a peça. Evitando mexer nessa daqui, para não tirar ela da posição, eu coloco essa outra. Eu venho aqui, encosto ela com cuidado, posiciono a tupia aqui e faço o mesmo procedimento. Alinho, né, a ponta da fresa para ficar alinhada com o lado que eu estou usando de apoio. Então, quando eu estou regulando a parte em ângulo, você tem que girar a fresa para ela ficar mais ou menos aqui perpendicular a essa face aqui, né? Você dá uma ajeitada. Se tiver dúvida, é só você encostar aqui e dar uma giradinha aqui para ver a posição que ela fica mais para fora, né? Aqui é a mesma coisa. Você vai alinhar ela, colocou aqui, definiu a posição, definiu a outra posição, posicione essa outra peça aqui. Nessa hora, pessoal, eu já tô com o cotoquinho e a cola aqui em mãos aqui, né? Porque quando eu posiciono essa peça, eu já passo cola na peça de união e efetuo a colagem. Espero secar, coloco o parafuso para reforçar. Depois desse parafuso eu tiro, guardo e jogo o gabarito fora. O que mais que eu faço? Ah, é só fazer isso aqui? Não, porque ele vai ficar solto. Então eu coloco aqui por baixo, aqui, ó, tá vendo essa peça aqui? Ó, essa peça aqui, ela tá colada nessa aqui de cima, por quê? Para fazer batente aqui no topo, que agora a gente vai gabaritar a posição. Primeiro a gente gabaritou o ângulo, agora a gente vai gabaritar a posição, para o gabarito ficar ajustado na peça. Então eu coloco uma aqui e coloco uma aqui embaixo, tá? Nesse caso eu até botei uma grande, porque eu fiz toda a amarração da peça aqui no gabarito, beleza? Então aqui, posicionou essa daqui, né? Colou, fez o batente, você já pode prender essa aqui de trás, que é para você limitar para a sua peça não correr, né? Então você cola ela aí, pode colar, parafusar, essa minha aqui tá só parafusada, tá? E essa aqui de baixo, que eu usei de batente aqui, eu já aproveitei e botei uma maior, que é para fazer o batente embaixo. Então a peça aqui, ela tá toda amarrada, tá vendo? Ela não mexe. E aí eu consigo fazer o que com isso? A minha preocupação vai ser só em manusear a tupia, porque o gabarito, a peça tá toda presa no gabarito, né? E isso aqui nem precisa, eu cortei o outro com um só, foi suficiente aqui, tá?
Quando eu for cortar aqui, pessoal, vocês vão ver que ela vai estar cortando vai estar sobrando muito aqui para fora. Por que está acontecendo isso aqui? Porque justamente quando eu fui alinhar, quando eu fui fazer o primeiro corte, eu não usei, fiquei com preguiça de cortar, confesso para vocês. Então essa parte aqui ficou aquele vão que eu falei, e na hora que eu fiz a curva ela deu uma torcida, né, uma girada para o meio da peça, e aí essa divisória aqui, a mudança de ângulo, comeu mais para dentro da peça. Então eu tive que modificar o gabarito. Eu já tinha cortado isso para posição inicial, então vocês vão ver que eu vou estar tirando, na verdade, um tascão aqui, que eu tive que fazer um ajuste na peça. Então beleza, né? Peça presa, tá aqui, ó, a peça não mexe, né? Se você quiser, uma dica que eu dou para vocês, esse sarrafo aqui, esse último sarrafo aqui, né, que pegou aqui embaixo aqui, ó, ele é tudo 18, e esse último sarrafo aqui eu botei de 15. Por quê? Porque quando eu parafusei isso aqui, ele prensou a peça. Então aqui serviu como se fosse um grampo. Você vê que a peça aqui, ó, ela não mexe, porque esse parafuso aqui está apertando ela. Então ficou bem firme. A minha preocupação é só com a tupia. Se você quiser, aí você pode também aqui, ó, prender melhor aqui a sua base, tá? Pessoal, eu já fiz cortes assim, sem precisar ter uma madeira embaixo, mas você precisa ter uma condição de prender grampos maior do que eu tenho aqui. Aqui tá tudo entulhado, eu não tenho condição de fazer nada, então eu achei melhor colocar essa base. Mas eu já fiz vários cortes assim, só com 2 sarrafos assim, ó, preso num lado da peça, preso do outro lado da peça. Depois eu colocava uns sarrafinhos aqui assim, ó, apoiando aqui para isso aqui não sair do lugar, prendia com grampo, outro aqui, tranquilo. Só que aqui eu não estava conseguindo porque eu estou sem espaço e a peça é pequena. Então eu fiz essa base aqui, eu tinha essa sobra de material aí, achei melhor fazer a base para poder não me preocupar com o erro que deu na primeira. Tá? Deixa eu só tirar essa etiqueta aqui. Então agora, está tudo aqui posicionado, a gente vai para o corte. Como que funciona o corte, né? Aí o corte na tupia você vai de pouquinho em pouquinho, né? Então você tem que tomar cuidado. Quais são os pontos que você tem que tomar cuidado? Aqui na entrada, né, para você entrar com ela bem certinha, porque você não tem apoio aqui. Caso você queira, você pode colocar uma outra pecinha, um pedacinho aqui de sacrifício, para a tupia estar bem apoiada quando você começar a cortar a sua peça. É uma sugestão, você pode fazer isso. Ou você pode vir aqui com cuidado. Eu geralmente o que eu faço? Eu posiciono ela aqui e apoio aqui, ó, na parte de dentro, para ela não entrar torta, para não correr risco de ficar errado. Então eu posiciono aqui, ó, dou uma pressionada aqui e vou trazendo ela aqui, ó. Ela vai cortando. Bateu aqui, ó. Aí você já muda, você não vai girar ela, né? Bateu aqui, você já muda a posição. Eu tenho a mania de manter sempre bem apoiado aqui, que é para evitar a tupia de bambear. Então aqui, ó, você vai vindo aqui, ó, e o outro ponto de atenção é na saída, para justamente que na saída aqui você está perdendo apoio. Então eu começo a forçar a mão mais aqui para fora. Forçar, que eu digo, é segurar o apoio, né? Porque aqui na frente ela vai perder o apoio, então para ela não virar para frente, eu venho trazendo o meu apoio de mão aqui para trás, mantendo ela sempre bem alinhada. E depois que ela saiu, você tira. Beleza, você fez o primeiro corte. O que você tem que tomar cuidado agora, galera? Agora você tem que tomar cuidado para ter o mesmo cuidado em todos os cortes. Você vai fazer de 3 a 4 cortes e aí você tem que ter muita atenção em relação a esses pontos esses pontos críticos, que é a entrada, o meio e a saída. Beleza? Vou fazer aqui para vocês verem aqui, tá? O procedimento. Então vamos lá.
Ó, aquilo que eu falei para vocês, eu tive que ajustar a peça porque o primeiro corte ficou errado. Olha o tantão que eu perdi. Mas para o projeto, essa peça aqui não influencia em nada isso. Isso é uma lateral de apoio de micro-ondas, então não tem problema. A parte de cima já era mais fina mesmo. A única coisa que eu vou precisar fazer é ajustar, né? Vou ter que reajustar o tampo aqui. Mas isso é mole, né? Só medir aqui e depois eu ajusto o tampo. Então aqui, ó, deixa eu passar para vocês aqui, para vocês verem, ó. A entrada aqui, ó, entrou direitinho. Ó, a virada como é que fica? Fica perfeitinho. Vamos simular aqui vendo de cima, né? Aqui, ó, como é que é. Então você vai entrar com ela aqui, ó, vai vir, ó. Ó, bateu aqui, fez o batente, aqui você já muda ela de direção. Cuidado para não girar. Por isso que é sempre bom você estar manuseando ela com as duas mãos sem se preocupar com a peça. Então prende bem a peça para sua preocupação ser só a tupia. Então, ó, bateu aqui, você simplesmente muda de direção e vai até o final. E aí você vai ter essa leve curvatura aqui, né? Que você consegue facilmente aqui, né? Fitar, né? É um ângulo maior que 90 graus, então fica fácil fitar, né? Aquilo que eu te falei, eu venho com a fita, eu chego aqui no meio, eu dou uma puxada da fita um pouco para trás, né? Com cuidado para não marcar a fita, e venho empurrando a fita com uma chave de fenda, que a chave de fenda é redondinha também, né? Então eu venho empurrando ela devagarzinho com a chave de fenda, conformando bem ela aqui nessa curvinha aqui. E aí ela fica certinha. Então beleza, então primeiro corte feito, vamos finalizar aqui. Vamos fazer mais aqui. Então aí, pessoal, sem muitas ferramentas caras, né? Aquilo que eu te falei, né? Aqui a fresa ela bate abrindo, isso aqui depois eu vou arrancar e refitar essa pontinha. Então, ó, sem ferramentas caras, sem gabarito Mega Ultra Master Blaster, né? Só com sobra de peça. Aqui, ó, você fez o corte aqui, ó. Certinho, certinho, certinho. Agora a gente fita e faz a montagem, né? Aqui, lembrando aqui que eu vou ter que ajustar essa peça aqui, mas provavelmente você pode ter que fazer isso também em algum momento. De repente cortou, na hora que você botou aqui ficou um pouquinho menor ou um pouquinho maior, né? O que você pode fazer é até deixar esse tampo aqui um pouquinho maior, com a largura um pouquinho maior, para você ajustar de acordo com isso aqui, porque é mais difícil você deixar a medida precisa, certinha, no milímetro que você quer, fazendo esse tipo de serviço. Então é melhor você deixar esse tampo um pouquinho maior, né? Sei lá, 3 milímetros, 5 milímetros maior. Depois que você fizer o procedimento, você confere a medida e corta o tampo certinho aqui. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Ó, nossa segunda peça pronta. Vocês viram que não toma tempo, não é difícil, né? Você só precisa ter uns cuidados. Você faz o gabarito de forma que fique bem firmezinho, de forma que a peça fique bem firme, e aí a sua preocupação fica só com a tupia. Isso é fundamental, porque daí com as duas mãos você consegue manusear ela com facilidade. Uma outra sugestão que eu dou é quando você for fazer isso, se for a primeira vez, pega uma peça de sacrifício, dá uma praticada, para você pegar a manha do negócio, entendeu? Essa viradinha, no início, né, agora eu faço com mais facilidade, mas no início eu ficava mais preocupado, eu vinha de fora para dentro assim, fazendo, depois que você pega o jeito, você
você vai direto, igual eu fiz aqui, com maior tranquilidade, porque não é difícil de fazer. E aí, como está gabaritado, aí você tem a certeza de que você está com as suas duas peças idênticas, né? Certinho, na mesma medida, porque você cortou elas gabaritadas. Então é isso aí, pessoal. Desculpa a bagunça, tá? Espero que esse vídeo seja útil para bastante gente, né? Eu uso muito esse sistema desse tipo de gabarito. Eu vou só dar mais uma dica para vocês aqui. Deixa eu guardar a peça aqui. Deixa eu só dar mais uma dicasinha aqui antes de finalizar o vídeo. Cuidado para não fazer isso aqui muito fininho, tá? Esse meu aqui até que tá fino, mas como eu já tenho prática, eu consigo cortar ela sem forçar muito a tupia em direção à régua. Por quê? Porque quando você faz fininha e você força, ela dá uma cedida, tá? Então, no início, quando você estiver praticando, bota um sarrafinho maior, porque vai evitar justamente essa flexão que esses sarrafinhos menores fazem quando você vem forçando a tupia em cima dele, tá? Então, toma cuidado com isso no início. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Acho que não vai dar pra ver não, né? Eu consigo ver aqui, mas na câmera não dá pra ver. Então, essa é uma dica também que eu dou pra vocês. Usar um sarrafinho mais grosso, né? Isso aqui eu tinha umas tirinhas finas jogadas aí fora, aí, para jogar fora, e aí eu aproveitei elas mesmas, mas eu tive o cuidado de não forçar muito a tupia no batentezinho do gabarito, beleza? No início, eu recomendo que você faça aí com sarrafinho mais grosso. Show? Espero que esse vídeo ajude aí bastante gente aí, galera que está iniciando, galera que acha que por não ter muitas ferramentas vai trabalhar só fazendo caixote, móvel simples. Não, você consegue ousar um pouquinho. Agora você tem que usar um pouquinho a criatividade, né? Dar umas pensadas aí em alguns gabaritos para fazer, né? Eu já vou usar esse sistema que eu quero fazer uma porta com duas cores, com recorte num rackzinho que eu estou fazendo para minha cunhada, o rack da sala dela, que é amadeirado e branco. Estou querendo botar a portinha em 2 tons de cores e eu quero fazer um recorte assim em ângulo, né? Então eu vou usar esse sistema também, né? Algum desses 2 gabaritozinhos que eu já fiz, ou faço um outro ali na hora. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? A bagunça aí, desculpa. Se gostou do vídeo, deixa like, compartilha, se inscreve aí no canal se você está caindo de paraquedas nesse vídeo hoje. Assiste os vídeos aí para trás, tem bastante vídeo legal. E aí a minha intenção ainda é colocar bastante coisa aqui. Para quem está chegando agora, cara, como eu falo, meus vídeos são gravados assim na hora. Eu estava fazendo aqui, cortei a primeira peça e falei, pô, vou gravar esse vídeo aqui, esse procedimento para botar no canal. Então meus vídeos não são nada pensado, não tem roteiro. O que eu falo vem na cabeça na hora aqui, e aí por isso que às vezes fica meio bagunçado aqui. E a minha olha, galera, nunca tá arrumada a minha oficina, tá sempre bagunçada, porque toda hora que eu penso em arrumar, entra o serviço, enche de peça. Aí quando eu acabo o serviço, pô, vou arrumar, vou começar a pintar. Vem outro serviço, eu já tô há quase 2 anos aqui, não consegui pintar uma parede, né? Graças a Deus. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham. Vou parar de enrolar vocês, deixar vocês quietos aí. Grande abraço e até o próximo vídeo.